Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês, belezinha? Como eu havia prometido para vocês semana passada, né? A gente entrou na aula ao vivo, não deu tempo da gente falar de tecido de preenchimento, né? O assunto era tecidos vegetais adultos, né? Histologia vegetal, tecidos vegetais adultos. E ficou faltando o tecido de preenchimento, também chamado de parênquima, tá? O tecido também é chamado de parênquima. Bom, tecido de preenchimento, esse nome que se dá para ele, preenchimento, é a função fundamental, né? Então, assim, é um tecido, é um conjunto de células que preenchem espaços no interior do vegetal. Isso não quer dizer que eles não possam acumular funções, tá bom? Então, os tecidos de preenchimento, o parênquima, o tecido parenquimático, além da função fundamental de preenchimento, acumula outras funções. Dentre elas, a realização de fotossíntese. Esse tecido que realiza fotossíntese, ele é encontrado preenchendo os espaços internos da folha. Também promove, o parênquima também é um tecido que promove a função de armazenagem. Então ele pode armazenar diversas substâncias, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho delas. Outra coisa, o tecido de preenchimento, o parênquima, é um tecido que promove regeneração. Então, caso ocorra algum ferimento no corpo do vegetal, ele promove regeneração, tá bom? Promove cicatrização e, dependendo do que ele armazena em seu interior, dependendo do que o parênquima armazena em seu interior, ele também pode promover defesa contra a herbivoria, por exemplo, né? Um tecido de preenchimento, um tecido parenquimático, que contém a função acumulada de armazenagem, se ele armazenar uma toxina, por exemplo, ele vai evitar a predação de herbívoros, tudo bem? A predação de parasitas e de herbívoros. Tá joia, queridos? Então, ó, vamos ver o próximo slidezinho aqui para a gente encerrar e terminar esse assunto parênquimas, tá? Olha aqui. Então, assim, os tipos de tecidos parenquimáticos. Um pouco dos nomes que a gente dá para esse tecido parenquimático tem a ver com a sua função. Então, a gente sempre fala assim, tecido parenquimático de preenchimento, porque essa é a função fundamental. Se ele faz fotossíntese, ele é um tecido parenquimático de preenchimento clorofiliano, tá? Por quê? Porque esse parênquima vai ter clorofila e assim realizar a fotossíntese. Só que ninguém usa esse nome tão complexo que eu falei para vocês, né? Tecido parenquimático de preenchimento clorofiliano. Ninguém fala assim. Todo mundo já pula e fala direto, fala tecido clorofiliano, tá bom? Cabe a você entender, compreender que quando se fala em tecido clorofiliano, está se falando em um parênquima, está se falando em um tecido de preenchimento também, tá? As células que formam o parênquima clorofiliano são células vivas, tá? E elas se localizam no meio da folha, né? No interior da folha. Lembrando que a folha ela é delimitada pela epiderme superior, que é recoberta de cutícula, e pela epiderme inferior, onde a gente encontra os anexos epidérmicos conhecidos como estômatos responsáveis pela transpiração, tá bom? O mesófilo foliar fica entre essas duas camadas de epiderme, tá? E o mesófilo foliar é formado por um tecido de preenchimento, por um parênquima de preenchimento, que também realiza fotossíntese, tá? Como as células que formam esse tecido de preenchimento clorofiliano, esse parênquima clorofiliano, tem formas físicas diferentes, a gente acaba atribuindo um outro nome além, tá? Então, a gente encontra células parenquimáticas palissádicas, tá? Próxima à epiderme superior, e células parenquimáticas lacunosas, próximas à epiderme inferior da folha. Eu vou mostrar uma figurinha, fica tranquilo. Tá? Então a gente tem parênquima palissádico e parênquima lacunoso. O parênquima palissádico recebe esse nome porque ele lembra uma paliçada, né? A paliçada é aquele monte de palha que a gente amarra, né? Inclusive muitas pessoas usam isso para fazer telhado de cabana, né? Então o nome daquilo é paliçada. E o cara que descobriu pela primeira vez esse tipo de tecido achou que a ordem das células lembrava uma paliçada, tá?
Já o parênquima lacunoso, ele apresenta células e entre essas células existem lacunas, existem espaços, tá? Por isso, parênquima lacunoso, né? O parênquima clorofiliano tem função de fotossíntese e função de preenchimento acumuladas, tá bom? Não vai me esquecer disso, hein? Bom, além da função de preenchimento, típica de qualquer tecido parenquimático, e além da função de fotossíntese, a gente pode encontrar a função de reserva também, tá? A função de reserva. E aí a gente tem células vivas no parênquima de reserva. Onde a gente encontra esse parênquima de reserva? Em quase toda a planta, viu? Mas principalmente nas raízes, nos caules e nas sementes, né? O endosperma, lembra do endosperma que a gente falou lá em angiospermas? O endosperma é um parênquima, é um tecido de preenchimento, com função de reserva, reserva nutritiva. Esses nutrientes serão, então, absorvidos pelo embrião da semente durante o processo de germinação, tá bom? Mas a gente encontra parênquima de reserva em quase toda a planta, tá? É que esses são os principais órgãos onde a gente encontra. Existe parênquima de reserva onde se armazena ar, né? A gente viu na aulinha de hoje, né? Na segunda parte da aulinha de hoje, vocês vão ver. Ele é encontrado tipicamente em raízes de plantas aquáticas para aumentar a flutuabilidade, tá? Então, parênquima aerífero, armazena ar, cria flutuabilidade em plantas aquáticas, tá? Parênquima aquífero. Onde você encontra parênquima aquífero? Bom, parênquima aquífero, com esse nome, você imagina que ele armazene água, né? E aí a gente encontra esse parênquima principalmente em caules de plantas xerófitas. Sim, as cactáceas, lembra? Os cactos armazenam água no interior do seu caule, já que a água é pouco disponível no ambiente onde eles vivem, né? Normalmente eles vivem em ambientes áridos ou semiáridos, né? Ambientes desérticos, né? Então, esse tecido que preenche o caule, não só preenche o caule, como também reserva água. Daí a gente chama ele de parênquima aquífero, tá bom? A gente encontra também a reserva de amido. E aí nós podemos encontrar em caules e raízes, né? Então, quem já comeu batata doce, a batata doce é uma raiz, ela apresenta a parênquima de reserva amilífero, porque ela armazena nesse parênquima amido, assim como a gente vê no caule da batata inglesa. A batata inglesa, lembrando, é um caule, viu? A batata inglesa é um caule, vocês vão ver na próxima aulinha, na parte 2 da aula de hoje, tá? Então, é um caule, tá? A batata é um caule, tem parênquima de preenchimento, esse parênquima acumula uma função essa de reserva, onde ele também reserva amido, tá legal? Algumas outras plantas têm parênquima oleífero, né? O que o parênquima oleífero armazena? Óleos, né? Óleos, né? A gente encontra bastante parênquima oleífero, sabe aonde? Você gosta de pôr isso em cima da pizza. Na azeitona, sim. Quando a gente espreme a azeitona, a gente espreme o tecido de preenchimento, né, desse fruto, e aí se retira desse tecido de preenchimento, que também é um tecido de reserva, óleos essenciais. Óleos essenciais esses que a gente adora colocar em cima da pizza, tá bom? Então, lembrando, parênquima de reserva, além da função de preenchimento, acumula a função de armazenagem, tá joia? Vamos ver aqui as imagenzinhas no próximo slide, meus queridos. Então, o que você está vendo aqui em cima, ó, é o corte histológico de uma folha. Aqui a primeira camada de células, você está vendo aqui, bem fininha, é a epiderme superior. Aqui embaixo a gente tem uma camada de células também bem fininha, né? A epiderme inferior. E aqui o centro, todo esse recheio, todo esse preenchimento se dá através de um tecido parenquimático. Esse tecido parenquimático faz fotossíntese, então ele é um parênquima clorofiliano também. Dependendo da forma, né, repara, ó, estas células aqui, mais esféricas, entre elas existem lacunas. Então, esse tecido aqui é chamado de parênquima lacunoso. Já as células que estão aqui na região superior da folha, né, próxima à epiderme superior, elas lembram uma paliçada por conta da sua estrutura, né, por conta da sua forma. Daí a gente também chama de parênquima palissádico. Então, aqui a gente tem parênquima de preenchimento clorofiliano, ó, esse aqui, ó, palissádico. Aqui embaixo a gente tem parênquima de preenchimento clorofiliano lacunoso. Tudo bem? Firmeza?
Aqui, ambos esses parênquimas, né, os dois que eu citei agora há pouco para vocês, são parênquimas clorofilianos, portanto, fazem fotossíntese, tá? Aqui você tem uma fotografia verdadeira de um parênquima aerífero, né? É um tecido, são células que armazenam ar. Então, observa aqui, ó, fica bem evidente aqui, ó. Opa, peraí, voltar um pouquinho aqui. Fica bem evidente aqui, ó, esses espaços aqui onde se armazena ar, que aumenta a flutuabilidade de plantas aquáticas. Aqui a gente tem parênquima aquífero, né? Então, aqui dentro destas células parenquimáticas, percebam, elas são células de preenchimento, você tem armazenado aqui água, né? Água, principalmente em caule de xerófitas. E aqui, nessa última fotografia, a gente tem o parênquima amilífero, né? Dentro de cada uma dessas celulinhas aqui, a gente tem o armazenamento de amido como reserva nutricional para as plantinhas. Tudo bem, meus queridos? Então, era esse pedacinho que ficou faltando da aula passada, tá? Como eu havia prometido, a gente concluiu, então, essa matéria, né? Histologia vegetal, tecidos vegetais adultos. Com essa aulinha, a gente conclui. Tudo bem? Meus queridos, um grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Se cuidem bastante, ó. Tchau para vocês, ó. É nóis. É nóis. Tchau, queridão. Tchau, queridona. Um beijo para vocês. Falou!